Bem, pessoal, essa é a nossa primeira videoaula de ótica. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que vinha sendo ministrado anterior ao início da quarentena. Nós havíamos parado no tópico 2.8, lentes delgadas, e vamos dar início ao tópico 2.9, noções sobre instrumentos óticos. O primeiro instrumento ótico que o tópico nos apresenta é o olho humano. A figura 2.39 ela mostra as partes constituintes do olho humano. Nós temos a córnea, que é uma membrana transparente que envolve todo o órgão. Nós temos o cristalino, que é uma lente convergente flexível, que pode ser esticada ou comprimida pelo músculo ciliar. Temos a íris, que dá cor aos nossos olhos, e a retina, que é o fundo do olho. A figura 2.39, ela nos apresenta um olho humano saudável, ou seja, os raios luminosos incidentes sobre a córnea atravessam o cristalino e focam no fundo do olho, ou seja, o ponto focal do cristalino é o fundo do olho. Caso o sujeito seja míope, esse ponto focal se localizaria num ponto anterior ao fundo do olho. Aqui onde vocês estão vendo a luzinha. Caso ele seja hipermétrope, esse ponto focal se localizaria num ponto depois do fundo do olho. Logicamente, esses dois problemas de visão são resolvidos com a utilização de lentes, corretivas. Para cada um dos casos que eu citei, nós vamos ter um tipo de lente. A ação do músculo ciliar sobre o cristalino, comprimindo ou distendendo o cristalino, é que permite que nós consigamos ver desde grandes distâncias até um ponto cerca de 15 centímetros de distância dos nossos olhos. Para essa faixa de distâncias, nós conseguimos ver com uma nitidez aceitável. Entretanto, o ponto que é considerado o ponto onde nós temos a visão mais nítida, a visão, vamos dizer assim, perfeita, ele é localizado a cerca de 25 centímetros dos nossos olhos. Então, a 25 centímetros dos nossos olhos, nós temos a visão com o máximo de nitidez que os nossos olhos conseguem fornecer. E essa distância, esse ponto distante 25 centímetros dos nossos olhos, ele é chamado de ponto próximo. E o tamanho da imagem na retina, ou seja, o tamanho da imagem que nós vamos perceber, vai ser proporcional ao ângulo visual. Quanto mais distante nós estivermos do objeto, menor vai ser o ângulo visual. E quanto mais próximos do objeto nós estivermos, maior vai ser o ângulo visual. A animação que vocês vão ver agora, ela mostra a disposição dos raios luminosos ao incidir sobre um olho humano com miopia. Vocês podem perceber que os raios focam num ponto anterior à retina. Mais uma vez aí para vocês observarem. Então, no caso como esse, é necessária a utilização de uma lente divergente, para forçar com que os raios foquem sobre a retina e assim tornando a visão, melhorando a visão do indivíduo, Essa segunda animação mostra a propagação dos raios luminosos depois que o indivíduo utiliza uma lente corretiva divergente, Lembrando que o olho que nós estamos observando aí, ele retrata, a animação que nós estamos observando, ela retrata um olho míope, vamos colocar assim. Então, coloquei a lente divergente e aí nós conseguimos fazer com que os raios luminosos foquem
no fundo do olho, né? Sobre a retina. Bem, continuando, essa figura não tem no tópico, mas eu achei por bem colocar para nós dar uma refrescada na nossa memória, né? Aqui nós temos alguns tipos de lente convergente, né? Convergentes. A gente chama essas lentes também de lentes de bordos finos, né? Nós temos aqui a lente biconvexa, é a primeira. A segunda lente é a plano convexa, né? Com R2 tendendo ao infinito, o raio da parte plana. A terceira lente apresentada é a lente côncava convexa. Essas três lentes apresentadas aqui, né, elas oferecem como resultado feixes emergentes, né, convergentes. Lembrando que nós estamos sempre considerando os raios incidentes da esquerda para a direita, certo? E aqui, né, nós temos a representação esquemática desse tipo de lente. Então, independente da lente ser biconvexa, plano convexa ou côncava convexa, a representação vai ser sempre essa aqui, ó, como se fossem duas setinhas unidas, apontando uma para cima e outra para baixo. Bem, continuando a nossa pequena revisão, agora nós apresentamos as lentes divergentes, né? Que também são chamadas de lentes de bordos grossos ou lentes de bordas grossas, né? Nós temos a bicôncava, a plano côncava e a convexo côncava, né? A representação é um pouco diferente da anterior, né? Que uma setinha, nesse caso da lente divergente, né? Nós temos as setinhas apontando uma para a outra na representação. Então, nesses três casos, a representação vai ser sempre essa aqui. E da mesma forma que antes, nós estamos considerando os raios luminosos sempre incidindo da esquerda para a direita, ok? Bem, continuando a nossa pequena revisão sobre lentes delgadas, nós temos aqui na figura 2.39c, à nossa esquerda, uma lente convergente, né? Esse pontinho aqui, ele é o foco da lente, né? Um dos focos da lente. E esse aqui seria o segundo foco. Esse aqui seria o meu foco objeto. E esse aqui, o meu foco imagem. Bem, como vocês podem ver, mais uma vez, os raios luminosos incidem, né, da esquerda para a direita. E quando eles atravessam a lente convergente, né, os raios emergentes convergem para o ponto F, né? Então a gente diz nesse caso que o ponto F ele vai ser um ponto imagem real, porque ele é formado pelos raios luminosos efetivos, não pelos prolongamentos dos raios luminosos, né? Ele é efetivamente formado pela convergência dos raios luminosos que emergem do sistema óptico, né? Então ele é um ponto imagem real. Aqui à nossa direita nós temos uma lente divergente, né? Mais uma vez nós temos os raios luminosos incidindo da esquerda para a direita, né? Eles incidem sobre a lente divergente e emergem, né, logicamente, divergindo, né? Eles se separam após a emergência
da lente divergente. Entretanto, o prolongamento desses raios emergentes, eles apontam para o fundo dos focos da lente, né? Nesse caso, nós temos uma situação em que a imagem, né, formada pode ser chamada, ou ponto imagem formado, pode ser chamado de ponto imagem virtual, porque ele é formado pelos prolongamentos dos raios que emergem do sistema óptico, certo? Então, sempre que eu tenho os raios emergindo do sistema óptico, eu estou formando um ponto imagem. Se são efetivamente os raios que convergem para aquele ponto, eu tenho um foco imagem real ou um ponto imagem real. E se aquele ponto é formado pelo prolongamento dos raios luminosos, eu tenho um ponto imagem virtual, né? No caso do prolongamento dos raios luminosos emergentes do sistema óptico.